O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve, simpatia! Cidadão Quem de hoje eu vou conversar com a escritora Emília Nunes. Ela é especializada na literatura infantil. Não sei nem se essa terminologia é a mais correta ainda, mas enfim, é um prazer tê-la aqui e começar essa conversa sobre um assunto que a mim também interessa muito. Prazer todo meu, uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema que eu gosto tanto, que é literatura para as infâncias. Para as infâncias? Para as infâncias. Legal. Emília, seu nome é o nome de uma personagem icônica da literatura para as infâncias ou da antiga literatura infantil mesmo, infantil também do tá Brasil, tudo bem. Que ajudou a introduzir muita gente nas literaturas todas, né? Até porque a boa literatura, inclusive o autor desta personagem, o criador desta personagem, dizia que um bom livro, para agradar as crianças, tem que também agradar aos adultos, porque se for uma coisa infantiloide, não agrada a ninguém. Sim. Eu queria começar bem do começo mesmo, ou seja, da Emília leitora. Como é que você teve o seu primeiro contato com os livros, com as letras, com a literatura? Eu tive a sorte de, desde criança, ser incentivada a gostar de histórias. Não só de ler livros, mas de ouvir histórias. Então, eu era uma criança que gostava de ouvir o que minha avó estava contando sobre a infância dela, gostava de ouvir sobre o que meu avô falava do dia dele, do trabalho. E tinha sorte de ter muito livro também em casa. Meu avô tinha uma bibliotecazinha assim, eu me lembro que ele deixava a gente brincar com os livros. Tinha os de Jorge Amado que ficavam em cima, e a gente não podia ler ainda quando era pequena, mas ele deixava a gente folhear. E depois a gente deixava a gente ouvir as histórias que aqueles livros contavam. Então, desde muito pequena, e o que foi marcante para mim também foi a escola. Eu tive professoras muito maravilhosas, uma delas que me marcou muito foi Sala Checker, que é uma professora que até hoje é bem ativa no cenário cultural de Salvador. E ela fazia a gente cantar a leitura e sentir o ritmo da leitura. Ela é uma professora de música, mas que trazia poesia. Então, até hoje eu consigo lembrar das aulas dela. Tinha café com pão. Agora, assim, o que foi isso, maquinista? A gente cantava declamando poesia. Então, ela marcou muito, assim, o gosto por ouvir a palavra também, cantar a palavra e pela história. Que maravilha. E aí você começou por esses caminhos todos, muito sugestivos e instigantes. E você tem um marco, assim, um livro que te seduziu especialmente, que foi o livro que te aproximou mais? Logo na infância, eu lembro na escola, mais uma vez, da gente ter o contato com Mabel Veloso, escritora, né, também baiana. E conhecer uma escritora ao vivo, assim, foi um acontecimento. Foi um encontro com a escritora. Com a escritora. Primeiro a gente encontrou a obra, mas o encontro com ela, com a escritora também foi muito marcante. E especialmente uma obra, um livro, não da Mabel, mas também na escola, uma peça de teatro que teve com Ou Isso Aquilo, da Cecília Meirelles. E aí aquela coisa da poesia também, essa coisa do Ou Isso Aquilo, me instigou muito. E eu lembro quando Pequeno Menino Maluquinho, também foi um livro que, uau, eu quando li assim, fiquei muito maravilhada, sabe? Com aquela possibilidade de ver um personagem que mexia tanto, assim, com a infância, com os conceitos. Então, foram 3 livros que me marcaram, assim, na infância. E aí você, em 2016, salvo engano, lançou o seu primeiro livro. Sim, A Menina da Cabeça Quadrada. Que é um título já genial, incrível. Como é que veio a ideia da Menina da Cabeça Quadrada? Eu tenho uma irmã chamada Cecília, ela é muito mais nova do que eu. Ela agora tem 15, mas ela tinha 7 na época. E ela tinha acabado de ganhar um tablet. E ela vivia grudada no tablet. E minha avó e meu pai diziam rindo, Cecília, sua cabeça vai ficar quadrada. E aí, quando eu escutei aquilo, eu falei, nossa, como seria, assim, uma menina que acordasse um dia com a cabeça quadrada? O que ela teria que fazer para desquadradizar a cabeça? E eu comecei a pensar nessa história, né, muito inspirada por essa brincadeira de minha avó e também por uma coisa que a gente vê tão frequente, né, que são as crianças, e não só as crianças, adultos também, que estão ali paralisados nas telas. Então, achei que era um tema interessante. E aí surgiu a quadradinha. E a cabeça quadrada é uma referência mesmo ao formato dessas telas que são hoje em dia uma espécie de prótese, né? Parece que são uma extensão do corpo humano. Exato. O
formato da tela e também a ideia daquela ideia que é quadrada, né? Muito mais do que o formato que as crianças às vezes falam, mas o tablet ele é retangular, Emília. Uau. E eu falo a verdade, mas é mais a ideia das ideias quadradas mesmo, sabe? Do pensamento que não, né, fica ali encaixotado. Então a ideia das brincadeiras, do pensamento redondo é um pensamento que circula, né, que tem uma outra forma de interação também com a vida. Tá, aí você teve a ideia da história, Sim. ouvindo essa brincadeira da sua avó, do seu pai com a sua irmã. Mas quando você escreveu, você já pensou em escrever para publicar e você imaginava o sucesso que a história faria? O livro eu sei que é um best-seller. Olha, foi tudo muito junto, assim. Eu tinha acabado de começar a empreender numa editora, mas minha ideia não era escrever. Eu tinha ganho de presente do meu irmão um livro infantil personalizado, que era inspirado no meu filho e no meu marido. E foi assim, um acontecimento quando chegou lá em casa, porque foi muito emocionante ver os personagens e tal. E aí meu irmão, a gente ficou tão encantado que a gente falou, se a gente fizesse uma startup para que toda criança pudesse ter uma história, pudesse estar no livro. E aí na época a gente começou a pensar nisso como quase uma empresa de tecnologia, né, ligada à literatura. Mas aí a Quadradinho foi mais forte, assim, ela veio e falou, não, olha, eu quero que você conte uma história. E aí eu publiquei, já tinha, né, a gente já tinha, estava com a editora já aberta, CNPJ, mas foi o primeiro livro que a gente publicou. Ela acabou sendo mais rápida do que os outros, porque acho que ela estava muito prontinha, assim, sabe, para vir. Bacana. Inclusive o autor que eu citei no começo, sem mencionar o nome, eu não mencionei porque acredito que é do conhecimento de todos, Monteiro Lobato, né, o criador da Emília e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele universo incrível. O outro autor que você citou, que era uma parte um tanto inacessível da biblioteca do seu avô, Jorge Amado, ele dizia que os personagens têm vida própria, que às vezes ele queria colocar uma fala na boca de um personagem que o personagem se recusava, que a própria Dona Flor foi quem exigiu ficar com os dois maridos, não era a ideia original do autor. Assim como Pedro Arcanjo, em Tenda dos Milagres, se recusou a dizer uma frase um tanto grosseira que Jorge Amado acabou colocando na boca do ferreiro. A Quadradinha, o que é que ela impôs a você, além da própria existência assim, pioneira? Nossa, eu adoro esse caos do Jorge Amado, né, com os personagens, eu acho tão bonito, eu acho, e é muito verdadeiro, assim, quando a gente se entrega a escrever uma história, muitas vezes a gente quer levar a história para um lugar, mas tem uma verdade da história que às vezes convoca o autor, né, de dizer, bom, poderia até fazer mais sentido se fosse por aí, mas não é essa história. Na Quadradinha, acho que tem a coisa das brincadeiras mesmo, assim, dela querer brincar, ela queria brincar, então teve uma hora que eu queria talvez pesar um pouco a caneta para dizer para desligar as telas, mas não era sobre isso. Era sobre a tecnologia, faz parte da nossa vida, o equilíbrio é importante, mas assim, é mais convocar para brincadeira do que necessariamente para dizer, desligue as telas, é mais assim, brinca, sabe? É bonito isso, porque às vezes artistas em geral, de todas as linguagens, tendem a ser seduzidos por uma ideia de panfleto, assim, de passar uma mensagem. E às vezes esquece que a mensagem é mais eficaz quanto mais você se dedica ao seu ofício. Quanto mais a música for sedutora, bonita, o filme for bem feito, o livro for bem escrito, mais a mensagem vai ser bem passada, muito mais do que se a pessoa ficar se preocupando de fazer como se fosse uma propaganda, dizendo, porque aí outros órgãos já fazem isso e muitas vezes não são eficientes, né? Porque senão ninguém usava droga, ninguém transava sem camisinha, ninguém deixava filho sem registrar, porque todo dia alguém diz, faça isso. E, enfim, eu queria saber do seu critério de escrita, o que é que pesa mais, assim? A sonoridade, as imagens, o que é que você... O vocabulário, até porque as infâncias às vezes têm limitações de vocabulário ainda, estão aprendendo a falar. O que é que você pesa nessa receita quando vai escrever uma história? Olha, quando eu estou escrevendo, eu acho que eu vou muito pela... É quase que uma brincadeira, sabe? Eu me sinto brincando quando eu estou escrevendo. Então eu vou por onde eu sinto a alegria, assim. Não tem uma coisa muito objetiva, porque tem textos que vão para um lugar, tem textos que vão para o outro. Por exemplo, esse livro daqui, o Doçura, ele não tem texto. Então eu sou escritora de um livro que não tem texto. Então tem muitos caminhos, mas acho que a poética é algo que me atrai. Não necessariamente a rima, mas a poesia no sentido de ter um maravilhamento quando a gente abre a história, sabe? A menina tem uma cabeça quadrada, é algo que é fora, né? E é muito interessante o que você falou, né? É muito tentador a gente, especialmente quando a gente está, né, criando para as infâncias, é muito tentador a gente ir para aquela coisa da lição de moral,
ou para aquele livro que vai ser usado na escola, quase como uma cartilha. Um didatismo. Um didatismo. Então, assim, eu tento fugir disso. Às vezes eu não consigo porque tem uma parte mãe também, tem uma parte também que, né, que conhece e sabe que às vezes o livro é apoio nessas conversas, mas eu tento fugir disso, sim, porque eu sinto que quanto mais a gente brinca, mais a criança se interessa pela história. E assim, a gente diz pra criança, desliga o celular e ela fica lá grudada, mas tem um monte de mãe que fala, depois que eu olhei a menina da cabeça quadrada, meu filho desligou o celular, falou que ia brincar e ficou no espelho olhando pra ver se a cabeça estava quadrada ou não. Então vai pra um lugar do sonho. Que já é uma brincadeira, inclusive, isso, né? Exatamente. Legal, legal. Agora, você tem muita resposta, assim, das mães, dos pais, sobre o impacto dos livros sobre eles? Olha, eu faço parte de uma geração de autores que tem algo que é muito interessante, que é esse contato muito próximo com o leitor e com as famílias leitoras, no meu caso. Né? O acesso é mais... É um acesso muito próximo e eu gosto disso. Então, assim, eu gosto tanto de estar nos eventos, por exemplo, conversando com as crianças, ouvindo, tendo tempo para a criança. Então, quando uma família vai no lançamento de livro meu, sabe que eu vou ficar um tempinho com cada criança. Então, a fila se forma porque eu fico um tempinho a mais, mas é como se todo mundo esperasse, porque sabe que aquele é um momento especial. Vai chegar. Exatamente, para a criança. Então, e na internet também. Então, como eu estou nas redes sociais, eu recebo muita mensagem e eu faço também o pós-venda da editora. Então, as pessoas que compram o livro, a gente conversa para saber se chegou direitinho, se gostou da história. Enfim, a gente faz esse processo. E aí, muitas vezes, eu tenho conversas mesmo com as famílias que dizem, olha, ela gosta de tal personagem. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para a menina do Rio, que a mãe falou que ela adorava. Uma menina do Rio? É a menina do Rio de Janeiro. Não, porque a menina do Rio a música de Caetano. É verdade, a menina do Rio, foi a menina. E aí eu mandei, contei umas curiosidades do livro, né? Porque ela falou, ela adora a Leiloca, que é uma baterista que tem um dos livros. Aí eu contei, olha, Leiloca existe de verdade. Depois ela me mandou um vídeo, uma menina, nossa, contando outras coisas. Aí foi um barato esse poder estar próximo, sabe, do leitor. E eu acho que traz também para a criança essa dimensão de que todos temos histórias para contar, todos podemos ser escritores, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto também, essa dimensão da proximidade com o leitor. E essa sua experiência é rica porque, apesar do seu primeiro livro ser não uma apologia contra as telas, mas um alerta sobre o perigo do mau uso e para as outras possibilidades da vida, né, da ludicidade fora desse ambiente, você não se furta a usar essas mesmas telas e essas mesmas redes, esses mesmos veículos, inclusive para propagar a sua história, para interagir com as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho, assim, do uso das redes sociais, dessas mídias todas que estão às nossas mãos e que não estavam nas mãos de outros autores do passado. Muito legal. É engraçado que quando eu conto a história nas escolas, nos eventos da Menina da Cabeça Quadrada, no final eu falo que a Menina da Cabeça Quadrada voltou na casa da avó e quando ela abriu a porta, a avó estava atrás do tablet. E pergunta, e a cabeça da vovó estava? E todo mundo responde, quadrada. E a cabeça da vovó estava quadrada. E eu digo, não, redonda. E aí a gente vai conversar sobre essa questão, né, do equilíbrio. A vovó usava os tablets, mas de forma, né, inteligente, de uma forma que era interessante. E eu acredito que as redes sociais, né, a internet, é uma coisa que a gente está descobrindo, que a gente está, né, criando. E eu acho que é importante que a gente pense em como a gente cria isso para as infâncias também. Então, assim, meus filhos, por exemplo, não estão nas redes sociais, eles têm 11 e 9 anos, mas eu fico pensando em que tipo de conteúdo a gente está disponibilizando, né, e acessando, porque as crianças estão também nesse mundo, né, que está ali nas telas, e é interessante porque pode expandir muito também, né, crianças têm acesso a informações e histórias, porque no final das contas, ali tudo é um pouco de histórias, né, então que histórias a gente está contando, que histórias a gente está levando nossas crianças a conhecerem, então acho que a gente tem que usar a rede social com muita responsabilidade, e quando a gente pensa na infância, mais ainda, então assim, acho que os pais precisam se convocar, assim, tanto para acompanhar quanto para pensar que internet é essa que a gente está criando para as crianças, né, que estão crescendo aí já imersas nisso desde pequenininhas, né? Você publicou em 2016 Sim. o primeiro livro e é um desafio de todo artista a segunda obra. Qual foi o seu segundo livro? Eu quase ia falar, não lembro, mentira, mas é porque eu publiquei muito nesses, né, quase 8 anos, são 21 livros, às vezes eu me perco na cronologia, mas foi o Felicidade Bicicleta, não foi o Felicidade Bicicleta. Aí porque esse que eu publiquei, o segundo, é um livro que ele não é do catálogo aberto, ele foi um livro que eu fiz chamado Meu Pai, o Herói da Cidade. Foi um livro que eu fiz para os motoristas de ônibus de Salvador.
É uma homenagem aos motoristas e foi distribuído como presente de Dia dos Pais. Que maravilha. Então foi um livro que foi muito gostoso assim, de fazer. E depois veio Felicidade de Bicicleta, foi o segundo livro. Aí depois veio a coleção da Turma da Jaquinha, que depois se desdobrou em mais 5 livros. Depois a coleção das Meninocas, que a baterista faz parte dessa coleção, que se desdobrou em 7 livros. Uau. Aí teve o Brincar de Livro, que aí veio Doçura, porque assim, meus livros gostam de andar junto. Quase Brincar todos... de livro é esse que não tem texto. O Brincar palavra. de Livro, ele não tem texto. Foi o primeiro, esse Brincar de Livro faz parte de uma coleção que eu tenho com a Ana Cunha, que é uma ilustradora, nossa, uma das minhas ilustradoras preferidas do mundo, assim, ela é de Minas. E foi nosso primeiro livro, juntas. E aí depois a gente fez o Doçura, que foi o que ganhou o Jabuti ano passado, no Literatura Infantil. Mostra um pouquinho os livros. Tá? O Doçura, ele é uma declaração de amor. Ele, né, traz Lindo. uma família que lê desde a barriga e a gente vai fazendo essa analogia de ler e de plantar uma semente, de cultivar. Uau. E a gente vai acompanhando essa mãe, né, desde a barriga, depois com o neném do colo, a criancinha já maior, depois lendo sozinha. E a gente vai vendo essa evolução, esse crescimento até que ela vira mãe também e a gente depois vê que ela é professora. Então ela leva essa paixão pela leitura para outras crianças também. Então aquela primeira sementinha já vai virando uma densa floresta, né, de leitores. É algo que eu acredito muito. Eu acredito na leitura como uma revolução pelo afeto. E é uma declaração de amor para as mães e para as professoras que leem com as crianças. Esse é o nosso Doçura. Que aqui é a Ana, cadê? Essa é a ilustradora. Essa é a ilustradora, Ana Cunha. Fale um pouquinho da sua relação com as ilustradoras. Sim. Eu não sei se todas as suas obras foram ilustradas por mulheres. Quase todas. Quase todas. Quase todas. Mas enfim, com ilustradores Sim. em geral, assim, porque é uma parte muito importante, né, desse Muitíssimo trabalho. importante. Ilustrador ele é autor, né? Então, quando a gente cria uma história, a gente convida um ilustrador para participar desse mundo que a gente criou, a gente está chamando um autor para o livro. Então, esse livro só é esse livro porque foi a Ana Cunha que ilustrou. A Menina da Cabeça Quadrada só é a Menina da Cabeça Quadrada porque foi a Bruna Assis Brasil que ilustrou. E assim vai. E a relação é de muita admiração, assim. Todos os autores, ilustradores que eu já trabalhei, eu antes conheci muito o trabalho. Então foi quase assim, eu tinha certeza que era cada um deles, sabe? Não foi um convite aleatório, vou fazer um livro, tem uma história e chama aí alguém que faz. Terceiriza um serviço aí. Não, eu era apaixonada pelo trabalho da pessoa. Mesmo que ela não tivesse, por exemplo, eu adoro a Ana Paula Azevedo, ela é aqui da Bahia também, ela é de Ilhéus, e quando ela ilustrou esse livro, foi o primeiro livro para infâncias que ela ilustrou. E, então eu não tinha referências de outras coisas que ela tinha feito com o livro, mas eu conhecia o trabalho dela nas redes sociais, como a rede social ajuda também, e conhecia ela e falava, nossa, ela pode dar vida a essa personagem. Então cada ilustrador tem a sua característica, né? Esse livro novo que eu estou lançando agora, O Capaz, ele foi ilustrado pela Paloma Santos, também foi o segundo livro que ela ilustrou, e foi uma aposta, porque é um livro, né, que traz muita ilustração, assim, que a imagem é muito importante, ele tem bem pouquinho texto, mas eu sabia que era ela que poderia trazer essa história. Então, assim, tem esse apaixonamento pelo artista, sabe? Eu falei que tinha um só, não, são dois. Eu tenho 2 ilustradores. O Lincoln Marinho, que ilustrou Chorar e Como Chover, que é baiano também, e o Heitor Neto, que fez a Turma da Jaquinha. Aí eu mostrei aqui a Ana Cunha, a Paloma Santos e a Ana Paula Azevedo. E a Bruna Assis Brasil. Essa turma de ilustradores. Djavan falou que certa vez pediu um arranjo para um músico. E, obviamente, se ele pediu, a relação parecida com a sua, de admiração prévia. Pediu para um arranjador que ele admirava, mas não gostou do arranjo. Sim. E não ia usar porque admirava o cara, porque já tinha pedido, e ficou numa saia justa. E, a partir de então, passou a arranjar os seus próprias canções e tal, e não convidar mais ninguém para trabalhar com ele. Não é o seu caso. Mas já teve situações que você teve que negociar, discutir, dizer, não é bem assim que eu imaginava tal situação, tal personagem? Sim, algumas vezes, e foi muito gostoso, porque os ilustradores confiaram, sabe? Por exemplo, na Nandoca, que eu mostrei agora, a Ana apresentou uma primeira personagem e era perfeita, assim, não tinha por que não ser aquela personagem. Mas não era. A não ser porque não era. E aí, como é que eu explico isso pra ela? Pô. Eu falei, Ana, tá lindo, mas não é a Nandoca. É um negócio completamente subjetivo, né? Muito... Mas aí eu comecei a pesquisar e tentar dar mais informação pra ela do que era essa personagem. Porque, assim, tem uma coisa do personagem que tem um sentir, assim, tem uma alma quase, assim.
E aí eu assisti um vídeo no YouTube de uma menina que fazia uma dança da Cheia Nandoca. Aí quando eu mandei pra Ana, que ela assistiu o vídeo, ela me mandou e falou, pronto, era ela. Aconteceu com o Heitor também, quando ele fez a Jaquinha, que é a jacarezinha que mordia. Que é a história de uma jacarezinha que morde os amiguinhos na escola. E aí ele mandou uma versão, era perfeita também, mas não era a Jaquinha. Era sua. E aí eu fui tentando encontrar mais referências, aí mandei uma foto pra ele da minha filha na época, que era pequenininha, tava com um açarote gigante na cabeça. Que era ela que mordia. Não conta pra ninguém, era. Eu também mordia. Quando era pequena, Você mordia quando era pequena? Uhum. Eu não lembro se eu mordia. Ou se eu era o mordido. Porque sempre tem o que morde e o que é mordido, né? Na infância a infância é dividida em dois grupos. Os que mordem e os que são mordidos. São mordidos, eu não lembro. E os que param de morder quando são mordidos, tem esse grupo também. Tem isso também, Um tio meu uma vez mordeu uma menina. Nossa. A menina mordia tanto. Ele mordeu didaticamente. Ela mordia todo mundo. E quando chegou nele, ele foi e mordeu. Ele falou, tá vendo como é bom? Aí ela parou de morder. Foi a educação pela pedra. Pela pedrada. Enfim, era a sua filha que mordia mesmo. Menino, conta mais. Eu lancei esse livro. Essa causa, não sei se eu... Enfim, tudo bem, vou contar. Eu lancei esse livro na turma dela. É bom que serve de exemplo, né? Porque é uma coisa que é muito comum mesmo na infância. Sim, não, é muito comum. E Freud descreveu isso. Sim. E é engraçado, porque para quem não está vivenciando essa fase, é uma coisa tão... né? Parece uma bobagem, mas para quem está vivenciando, muitas vezes é um momento puxado, assim, para a família. Tanto para quem é morde, quanto para mordido, né? Nos grupos de WhatsApp de mãe tem umas coisas que você não acredita. Assim, eu recebo uns prints, né, por causa do livro, e eu falo, não é possível que alguém está falando assim de uma criança, como se a criança fosse um monstro. Um monstro. E é uma criança que ainda está desenvolvendo as habilidades de comunicação, que ainda está entendendo o próprio corpo, que está entendendo os limites, os dentes. E a forma de entender, tem criança que morde quando está feliz, tem criança que morde quando está contrariada, enfim. Então, é um livro que dá um apoio, né? Dá um abraço, assim, nessas mães, nessas famílias. E aí eu fui contar a história na turma de minha filha. Fui convidada para contá-la, fui eu. E contei primeiro na turminha dela só. E foi, eu acho, Malu. Ela era pequenininha, ela era grupo 2 na época, tinha 2 aninhos. E com a turminha dela foi maravilhoso. Mas depois eu fui contar para a escola toda. E aí ela ficou com ciúme. Porque a mãe dela ali na frente, né? Enfim... Aí o que ela fez? Era um palco pequenininho, assim. Ela subiu no palco, a gente achou a coisa mais fofa do mundo, achando que ela ia, sei lá, fazer uma dancinha, alguma coisa do tipo. Ela puxou o livro da minha mão, rasgou e me mordeu. E aí eu olhei assim, eu acolhi ela, entreguei para a professora, porque naquele momento, né? E aí, né, falei com as crianças, olha, não pode rasgar o livro, não, tá, né? Depois a gente vai brincar, nem morder a mãe, nem morder a amiguinha, mas assim... Ali a gente acolheu e deu tudo certo no final e faz parte. Mas assim, a gente, né, na brincadeira da contação de história tinha parte, era um não gostei, quando a Jaquinha mordia. As criancinhas, assim, eu falei pra ela, não gostei. E aí assim, a gente vai e acaba ajudando de fato as famílias em geral a passar por essa fase. Por essas fases, são muitos assuntos. Né? Tem muitos livros, assim, eu tenho livros que não são muito temáticos, assim, mas essa coleção especificamente eu confesso que talvez eu pesei um pouquinho mais na caneta da mãe, mas como um acolhimento, um abraço nas outras mães, porque às vezes você não tá sozinho, morde mesmo. Aí tem o do desfraude, olha, o desfraude pode ser gentil, às vezes é uma processão para a família, mas vamos acolher a criança. Aí tem do coelhinho que não sabia esperar, que era um coelhinho muito agitado, então cheira flor só para velho. Então essa coleção é uma coleção que eu acho que tá mais um pouquinho nessa parte de livros de apoio, mas sem perder também o lúdico para a criança, sem perder o mágico, sem perder uma história que é interessante. Então às vezes eu fico nessa corda bamba, assim, para que lado eu vou, mas acho que eu sempre vou pelas crianças. Eu acho que aí leio com as crianças. Antes de lançar qualquer livro, eu leio com os meus filhos e com outras crianças para ver que eles... Você tem aquele teste ali, um público-alvo. Faço super. E mudo muita coisa. De acordo com a reação. De acordo com a reação. Muito mesmo, assim, já mudei a história inteira. Esse livro mesmo eu mudei a história inteira. O livro estava pronto, Paloma, que é a ilustradora, estava contratada, eu li pro meu filho, ele me fez uma pergunta e eu falei, você tem total razão, mudei o livro inteiro. Olha isso. Então, assim, é bom ouvir as crianças. Claro. A gente aprende muito com eles também, né? Emília, você falou, começou, a primeira ideia era de uma startup, era uma ideia empresarial mais que artística. E nós temos hoje nós temos um período que me parece um período especial, assim, em relação ao comércio dos livros, ao mercado dos livros no Brasil. Eu não sei dizer se melhor ou pior, mas com peculiaridades bem específicas desse momento, as feiras literárias, festas literárias que estão se espalhando pelo Brasil, que eu acho uma coisa boa. E eu quero saber de você, assim, nessa sua trajetória, o que é que você observa
As pessoas reclamam muito que o livro é caro, que o brasileiro não gosta de ler. Como é a sua visão geral dessa questão? Engraçado que quando eu comecei, como eu te falei, nossa ideia era, como você disse, né, era mais empresarial, muito menos artística. Mas não por falta de desejo, não por falta de vontade, mas porque a gente talvez nem enxergue que é possível, sabe, assim. Parece que ser escritor é uma coisa tão distante, né? Viver de livro parece uma coisa tão absurda, assim. E aí, quando eu comecei a escrever, quando eu lancei a Menina da Cabeça Quadrada, eu fui aos poucos compreendendo o que era esse mercado. Então, assim, tem uma parte do amor mesmo, pela arte, pela literatura, pela infância, e a gente também vai descobrindo que sim, é possível criar uma trajetória e viver de livro, mesmo no Brasil, mesmo em um país que lê tão pouco. E tem uma parte que é de construir um mercado, então, assim, especialmente na leitura para a infância, né, eu sinto que quanto mais a gente fala de livro, quanto mais a gente conversa sobre os livros, então, por exemplo, as redes sociais para mim são muito importantes, porque eu tenho um perfil no Instagram chamado Mãe que Lê, que eu criei junto com a Cabeça Quadrada, um pouquinho antes da Menina da Cabeça Quadrada. Então é uma formação ali de uma base de famílias leitoras que, né, eu vou me aproximando e que vão conhecendo os meus livros. Então eu tenho famílias que têm a coleção inteira, de todos os livros, eu publico, elas compram. E isso é muito bacana, mas assim, eu vejo com muito otimismo, apesar dos graves problemas, né, da educação que a gente tem no Brasil, mas eu vejo com muito otimismo porque eu acho que as crianças ainda gostam de ler, por mais que a gente ache que as crianças só querem saber das telas. Quando eu vou nas escolas, quando eu vou nos eventos literários, que eu encontro a criança, ela está muito interessada na história. Está muito interessada em levar um livro para casa, está muito interessada em ler com a família. Então isso me anima, assim. Eu vejo que tem, por exemplo, aqui na Bahia, nesse momento, a gente mapeou, são mais de 135 escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras da Bahia. A gente fez um mapeamento chamado Embalê, é basicamente um grupo de WhatsApp, então assim, a gente vai se conhecendo e vai botando no grupo, aí vai formando o grupo. E eu fiquei surpresa, porque quando a gente começou a fazer o grupo, eu imaginava que a gente vai ter uns 30, 50 autores, a gente já passou a 135, então tem muita gente boa. Então eu acho que quando a gente faz uma cena, eu gosto muito da ideia de cena literária, sabe? Eu acho que quando a gente cria uma cena literária, mais a gente chama a atenção para a importância do livro, mais as pessoas se interessam. Eu acho que dá aquele ar meio pop também, assim, sabe, de... Nossa, na Flipelô agora foi uma maravilha, assim, ver a juventude, né? O Deco Lippe fez a curadoria da Vila Literária, lotado todos os dias. E é bonito ver a juventude animadíssima com as histórias. O Itamar Vieira Júnior lançou o Chupim, o livro dele novo lá na Flipelô, e tinham adultos, tinham muitas crianças também. Então, assim, esse movimento que a cena literária traz a importância da leitura e viabiliza também que você circule. Eu acabei de voltar do Paraná, passei 3 dias circulando pelos Sescs, lá do Paraná. E então você vê que tem um circuito, né? Então dá para você ir aos poucos criando uma cena e acho que a cena gera mais autores, mais leitores e traz a importância do livro. Agora tem muitas questões, o preço do livro é uma delas, os projetos, né, a política pública para o livro é algo muito importante, algo que sustenta o setor muito e é importante porque a gente ainda não é um país leitor e é um país que o livro é muito caro. Então, por exemplo, a iniciativa de uma prefeitura ou de um governo de colocar livro na mão da criança é fundamental para formar, né, uma cidade, um estado leitor. Porque muitas vezes o livro entra na casa da família pela criança. Muitas vezes não é uma família leitora, é uma família que se afastou dos livros, mas a criança chega com o livro, se interessa. Daqui a pouco você vai e descobre que... Né, o próprio adulto descobre que... Exatamente, que pode ler também. Contaminando a família. Vai contaminando, exatamente. Vai inspirando. Agora você pensa em... Qual é a faixa etária, primeiro? Qual é a faixa etária, assim, dos seus leitores? Eu sei que para as infâncias isso é amplo. Sim. Mas você tem uma pesquisa, você tem um retorno, assim, que dá para situar mais ou menos entre tantos e tantos anos? Tenho sim, tenho sim. Essa ideia das infâncias, né, é algo que eu ouvi da Flávia Bonfim, que é uma ilustradora aqui da Bahia, brilhantíssima, incrível, maravilhosa. E ela discutiu isso no grupo do Embalê, ela trouxe essa provocação e a gente abraçou, assim. Já era uma provocação que a gente já conversava, mas ela trouxe o estopim, assim. Então as infâncias é porque amplia mesmo, né, todos temos infância, né, e as infâncias são diferentes também, né, uma infância é diferente da outra, enfim. Mas se eu me considero uma autora que escreve para as famílias, então, e que escrevo para criança também. Então, se eu quero pensar em algum leitor, eu penso numa criança, assim. Claro que eu sei que o pai e a mãe mediam, a avó e a avó mediam, a professora media, mas os meus livros, as temáticas, o formato e tudo mais, acho que eles estão mais ali ligados para a primeiríssima infância, ali do 0 aos 3 anos, e uma outra parte ali dos 4 até uns 8, às vezes 9, mas acho que ali nessa primeira fase mesmo da infância.
Agora, assim, tem escritores da literatura para adultos que, de vez em quando, escrevem um livro para criança. Sim. Você pensa em fazer o caminho inverso? Já pensou em escrever um livro que não necessariamente para criança? Eu tenho um livro publicado de poesia, que foi uma tiragem muito micro, um livro completamente independente, com duas amigas, a Fernanda Veiga e a Carolina Feitosa, que ilustrou. A Fernanda também escreveu. São poesias que a gente reuniu e fez o Bordado em Carmim, que é esse livro, né, quase artesanal mesmo, costurado e tal. Legal. Mas é uma área bem diferente, assim. Eu gosto de escrever. Eu acho que eu estou tão envolvida agora no universo das infâncias e tão envolvida com escrever para as crianças Está absorvida por isso. que eu tô absorvida por isso. Mas de vez em quando eu sinto umas cutucadinhas assim, sabe? Mas ainda nada concreto, assim, nada que eu tenha, eu tenho um projeto, alguma coisa do tipo. Acho que não tenho nenhuma, sabe assim, se vier eu vou abraçar com carinho, vou gostar. E talvez eu vou me divertir também de uma outra forma, talvez de uma forma, enfim. Mas é isso, então. Mas você se sente uma escritora, assim, dessas, que vier, assim, digamos, tomada por um ímpeto criativo, digamos, inspirada, para usar uma palavra que é bem dessa, ou você planeja mais? É mais do pensamento, assim, ou da inspiração mesmo? Eu acho que as histórias vêm de muitos lugares, né? Vêm de coisas que a gente vê, que a gente sente, que a gente se importa, que a gente acha que precisa ser né, trazido para conversa mesmo. Então, assim, tem livros que foi quase que catarse, assim, né, veio inspiração, mas acho que muitos deles é a construção de algo que eu quero trazer para a discussão. Então, quando eu trago, por exemplo, Doçura, que é um livro que fala da importância das professoras, das mães que leem com suas crianças, tem a ver com toda uma trajetória, uma pesquisa, uma leitura. Quando eu trago o livro que eu estou lançando agora, O Capaz, que fala sobre anticapacitismo nas escolas. Então, é um livro que tem uma temática. Nesse, por exemplo, a ideia, eu queria falar sobre isso, eu queria levar para as escolas esse tema. A Menina da Cabeça Quadrada, como eu contei, brotou assim de um momento. Então, assim, não sou muito, como é que eu posso dizer assim, tem uma estratégia, não, esse aqui é o tema que vai bombar agora, eu preciso escrever sobre ele. Isso não. Inclusive, às vezes querem me encomendar, às vezes meu editor fala, faz um livro sobre tal coisa, eu falo, mas não vibra em mim, eu não quero. Às vezes eu até tento, mas ficar tão ruim que eu falo, não quero não. Mas é isso, então acho que vai pela verdade, assim, do que pode vir, né, como... Agora, as pessoas te pedem, além do editor, leitores, mães, te pedem, assim, você recebe mensagem dizendo, escreva sobre xixi na cama, chupeta. Chupeta é um que é. Todo mundo quer. Mas eu falo, tem tanto livro bom sobre, aí indico os livros que já existem, porque eu não me sinto. Esse é um tema que meu editor já pediu, eu falei, eu não quero falar de já chupeta. Tem vários. Já tem, assim, eu não sinto que eu tenho algo novo a dizer, sabe? Enfim, uma forma de dizer, um caminho novo. Mas eles pedem, e é muito engraçado porque já virou livro da outra pessoa. Teve uma vez, acho que não tem aqui, não. Tem uma vez que uma leitora foi lá eu tinha uma livraria, fechou na pandemia, infelizmente. Onde é? Era no Alphaville. Era uma salinha assim, mas era gostoso. E aí ela foi lá e me contou uma história que ela queria que eu contasse. Eu falei, pô, essa história é sua, escreve. E ela ficou aterrorizada, porque assim, eu vou escrever, como assim? Eu falei, escreve. E ela escreveu, publicou pela Caramurê. Olha isso. A Patrícia Prisco, ela publicou o Dundum, que é uma história linda, e que ela queria que eu escrevesse. Eu falei, mas eu não posso escrever, essa história é sua. Então isso acontece às vezes. E a turma da Jaquinha foi, de certa forma, uma mãe que me pediu pelo Facebook na época, o da jacarezinha que mordia, e casou, porque eu tava bebendo na paz. Ela tinha. Mordedor. Foi. E depois eu fui reler a mensagem um dia, e eu percebi que ela não tinha me pedido um livro sobre mordida. Como o inconsciente é muito louco, né? Ela tinha me pedido um livro sobre beliscão. E aí eu escrevi um livro sobre mordida, porque eu que tava passando a minha questão. A remordida do incenso. Foi uma coisa da tradução do Antônio Wise para o livro de Joyce, Ulisses. Ele traduziu uma expressão que já é difícil no original, mas que ele traduziu mais dificilmente para o português. Né? Essas coisas de brasileiro. Você falou em pandemia, eu fiquei pensando, foi um período muito difícil, complexo para as crianças. Sim. E muitas crianças, inclusive, ficaram mais ainda viciadas em telas, porque os pais, inclusive, precisavam daquilo como um escape. Então, eu queria saber como é que você passou por isso e se isso te ajudou também no sentido das redes, assim, porque as pessoas ficavam em casa, você fez lives, você contou histórias online, como é que foi?
James, eu contei mais de 200 histórias online ao vivo para as crianças do Brasil todo. Naquele momento. Foi assim, muito... Salvou muita gente. Não, foi muito louco, porque antes do dia que determinou que estava tudo fechado, eu comecei as lives. Eu falei, ó, esse negócio aqui... Na verdade, eu fiz uma live para o pessoal que estava... Março de 2020. Março de 2020. Eu fiz uma live para uma turma de brasileiros da Itália, que já estavam em confinamento. E aí eu fiz essa live, e no outro dia a gente entrou em confinamento. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ler um livro por dia, ao vivo no Instagram, porque é uma forma de eu estar em contato com as crianças, de ajudar essas mães, porque eu pensava, tipo, gente, na hora de fazer o arroz, com o que a criança fica? Vou dar uma ajudinha. E aí foi uma coisa assim, porque eu e mais 5 contadoras de história, Fafá Conta, Carol Levi, Mari Bídio, Marina Bastos, nossa, me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. A gente viralizou. Então, o meu Instagram, na época, tinha 75 mil pessoas, foi para quase 140 mil. Uau. Então, foi um pulo, assim, um salto que caiu nas redes de WhatsApp das mães, das famílias, dos grupos. Exatamente. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu fazia lives de contação de história. Quando começou, eu pensei, o que é? Isso aqui vai durar uns 15 dias. Eu tinha 15 livros, eu vou ler um livro por dia, resolvo minha vida. Né? Aproveita e divulga aqui as histórias e, enfim, aprimora na contação, testa essa ferramenta nova de live e tal. E aí terminou os 15 dias, não tinha terminado a pandemia, aí foi ler os livros de Renata Fernandes, que é uma autora daqui. Aí depois fui ler os livros de Lulu Lima, que é uma autora daqui. Aí fui ler o livro de Paula Pena Simões com Flávia Bonfim, que é daqui. Aí fui lendo os livros dos autores baianos todos que eu tinha em casa. E daqui a pouco foi, não terminava aquela pandemia, né? Então foram mais de 200 histórias. Uau. E foi muito louco, porque em 2022, quando teve a primeira Bienal, né, depois da pandemia e tudo mais, a gente fez um stand, eu, Renata Fernandes e Lulu Lima. E esse ano a gente fez o stand eu, Renata e Ricardo Ismael. E as mães vinham e abraçavam, né, e diziam, obrigado, você me ajudou muito na pandemia. Falavam isso com a Renata também, que fazia muita live, tipo, obrigada, você salvou a pandemia. E muitas mães diziam primeiro também assim, tipo, no começo eu deixava só a criança, mas no final era eu e a criança assistindo junto a história. E isso foi muito marcante, assim, foi muito bonito. Foi um período muito difícil, mas esse contato, né, pelas histórias me trouxe muita coisa boa e muita força para enfrentar aquele momento também, sabe? E fico feliz porque soube depois que contribuir também com outras famílias. Você falou uma coisa interessante anteriormente, que as pessoas falam que as crianças da agora, essas crianças nativas no mundo digital, são plenamente seduzidas pelas telas e pelos jogos e por esse ambiente, mas que elas ainda estão muito dispostas e aptas ao contato pessoal, a ouvir histórias, a brincar, etc, etc. E eu observo muito isso em casa, porque eu não tenho celular há muito tempo, mas a partir desse período da pandemia, eu tive que ter um celular em casa para poder chamar comida, iFood, não sei o que. E o meu filho, depois de um tempo, passou a ter um também. Mas toda vez que eu chamo ele para jogar bola ou para fazer qualquer outra coisa, ele larga sem titubear. Ele imediatamente está mais disposto às brincadeiras de corpo do que aquilo ali, que também é legal, mas enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com os seus filhos, assim, como é. Com os meus filhos, E como é que você vê isso, assim, porque é um desafio, né? Agora mesmo existem escolas proibindo o uso de celular nas salas. E isso, às vezes, isso soa para algumas pessoas uma salvação, para outras soa retrógrado e inadequado com o mundo atual, até porque tem gente que usa as ferramentas de forma didática, usa como um instrumento a mais no aprendizado, e muitas vezes é muito bem usado, muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho dessa história toda, que ainda nos desafia tanto, da sua relação pessoal com seus filhos e esses brinquedos. Bom, vamos lá. Eu confesso que eu sou um pouco cabeça quadrada. Então eu vivo dilemas, assim, muito grandes, porque eu fico muito nas telas e eu, ao mesmo tempo, luto muito para meus filhos não ficarem. E eu acho que as crianças, elas reproduzem um pouco o que elas veem, né? Então elas veem a gente o tempo todo ali meio que fascinado por aquele aparelho, pelo que está dentro, dali elas querem saber o que está ali. Claro. E as nossas relações com as crianças, atualmente, muitas vezes elas são o tempo inteiro interrompidas, né, por conta das notificações ou por conta de resolver algo ali no celular. Então você está brincando com a criança, alguém chama, você para a brincadeira e você não tem uma atenção plena para aquela criança. Então acho que as crianças da nossa geração sofrem muito isso, sabe?
e é algo que a gente precisa resolver. Então, assim, muitas vezes a gente fica entregando as telas, e quando a gente percebe que elas estão ansiosas, percebe que elas estão mais nervosas, percebe que elas estão desconectadas, né, das relações da família, a gente fica desesperado e quer tirar a tela a todo custo, mas não quer estar presente também. É uma relação bem complexa. Porque esses brinquedos, esses instrumentos viraram uma espécie de babá, né? Sim. Meio uma babá gratuita. Sim. A pessoa contrata aquilo. Eu lembro o meu filho, quando era pequeno, um dia, na casa lá do Caetano e da Paula, ela falou, quer um frontal? Que é aquele... Pro meu filho estava correndo, que um frontal era um celular. Quer um frontal para ficar paradinho, quieto? É muito tentador, né? A gente sai de uma... Eu tô lendo um livro agora que é a Geração Ansiosa, da Companhia das Letrinhas, que é o nome do autor. Tem aqui. Geração Ansiosa. Que fala sobre o uso das telas nas infâncias. Ele fala sobre a saída da infância do brincar para a infância do celular. E quanto isso está ligado, por exemplo, a um receio dessa geração, né, de pais, de cuidadores, da violência, do receio de deixar a criança ter mais autonomia. Então, a gente tira a autonomia da criança da vida social. Então, né, por exemplo, meu filho tem 11 anos. Com 11 anos, talvez na rua que a gente mora, na minha época, eu já passeasse com o cachorro. E a gente fica com medo de deixar o meu filho passear com o cachorro, porque a gente fica com medo da segurança, será que pode acontecer alguma coisa? E tem menos a confiança na comunidade, né? Porque antigamente você andava e pensava, não, qualquer coisa tem a vizinha ali que ajuda, se acontecer alguma coisa, passa aquele olhinho. Enfim, então acho que a gente vive essa questão. Eu acho, por exemplo, super positivo que a gente adie ao máximo essa relação da criança com o seu próprio mundo virtual, digamos assim, né? Com o seu próprio celular, por exemplo. Mas eu acho muito interessante que a gente traga a tecnologia de forma criativa, de forma interessante, cada vez mais cedo. Então, por exemplo, meu filho tem um tablet. E eu dei o tablet para ele, convenci meu marido era contra. E eu convenci porque meu filho gosta muito de desenhar. Aí ele começou a desenhar no meu celular e ele mesmo aprendeu a animar os desenhos dele. Uau. Eu falei, poxa, ele tem aí uma coisa que ele pode fazer bacana. Mas se a gente, né, não tá junto e não acompanha, ele para de desenhar para ficar descendo horas naqueles shorts do YouTube, que a gente proíbe, mas daqui a pouco ele tá lá descendo nos shorts do YouTube. Ele não tem redes sociais, mas sempre esse povo da tecnologia sempre acha um jeito de pegar os meninos, né, as crianças pequenas, porque eles querem justamente preparar, né, claro, esse próximo... Assim como você está pensando no público leitor, preparando... Sim, não, existe uma outra engenharia preparando o público... É uma engenharia do consumo, né? Uma engenharia muito do consumo. Então, as crianças estão ali, elas passam o tempo inteiro sendo submetidas a muita propaganda, a muito, né, itens que criam desejos que talvez antecipem fases, assim... Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Na escola, por exemplo, eu acho super positivo que você proíba celular mesmo, assim, especialmente na hora do recreio. Quer usar a tecnologia na sala de aula de uma forma positiva? Massa, usa o tablet, usa o projetor, usa outras coisas. Eu acho que pode usar tudo se for para a finalidade da educação, eu acho massa. Mas, assim, a criança está com o celular e ficar olhando para ver se tem uma mensagem, eu acho que é melhor que ela brinque. Especialmente no recreio. Assim, umas com as outras, né? Umas com as outras, exatamente. Porque é muito comum a gente ver, assim, as crianças juntas, quando elas estão com a tela na mão, elas estão juntas, mas ali. E se você tira a tela, elas vão brincar. Então, assim, forçar um pouco, assim, para que elas, né, tenham essa... Interajam de verdade, olho no olho, com toque e tudo mais. É terrível. Como seduz mesmo. Você fica... Parece que está todo mundo sempre querendo viver agora a realidade não imediata. Está todo mundo insatisfeito com o lugar onde está, querendo contar o que está acontecendo para uma pessoa que está distante. É curioso, porque se tivesse com a outra pessoa, eu estaria contando para quem está perto agora. Isso é chocante. Eu marquei um encontro com amigos de colégio, de turma, assim, do nosso tempo de adolescente. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo assim, com a cabeça baixa. Falei, pô, vou para casa falar com vocês, que eu vou no computador. Isso é um negócio... E para a criança é mais perigoso, né? Porque ela viveu... Essas crianças que nós estamos falando viveram, já nasceram nesse mundo, né? Nessa realidade. Nós ainda temos uns anticorpos, alguns, talvez, de ter vivido outra realidade. E quanto é importante para a criança essa relação também, né? De criar um vínculo com outras crianças. E assim, por exemplo, as redes sociais para as meninas é muito nocivo, porque cria uma ideia de corpo perfeito, de forma perfeita de agir, de jeito perfeito de ser, e que... Todo mundo feliz. Todo mundo feliz, todo mundo assim. E também, né, aquela sensação de que você não está sozinho quando você não conhece a pessoa, você não tem uma relação com aquela pessoa. Parece que todo mundo é amigo de todo mundo, mas ninguém se conhece. E isso é muito louco, por exemplo, aqui eu vou quebrar os protocolos. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que era você entrevistada, eu falei, ai meu Deus, é o James, eu te sigo no Instagram. Então, assim, eu acompanho o seu trabalho na rádio, vejo as
que você diz, o que você traz. Eu acho que, poxa, você traz tanta coisa bacana. E aí dá aquela sensação que a gente se conhece. Aí eu tive que lembrar, ele não me conhece, eu preciso me apresentar, porque eu conheço. É muito louco isso. Imagina isso para uma criança que acompanha tantas vidas, né? Criança que está ali com acesso à internet sem limites, né? Eu digo só criança, mas para adolescente também. O adolescente cresce achando que é bacana porque ele vê outras possibilidades, ele pode se inspirar em outras pessoas, admirar outras formas, mas tem que entender também que aquilo ali é só um recorte, que, né? Que aquilo não é o mundo real. Exatamente, que eu não você sou não sua é amiga íntimo das ainda. pessoas. Tá tudo certo, entendeu? Tipo, e é muito louco, porque para uma criança isso é complicado. Então, digamos que chegasse aqui uma criança de 13, 14 anos, falasse com você, ela que já te conhece, já, né, sabe quem é seu filho, sabe quem é sua namorada, não sei o que lá, e você falasse, tipo, legal. Tudo bem. E assim, e ela fala, poxa, mas Arrogante. que cara arrogante. Ou então, ela não ia pensar isso, ela não ia pensar que cara arrogante, ela ia pensar, o que é que tem errado comigo? Né? O que é que tem errado comigo, né? Por que ele não gosta de mim? Poxa, você não gosta dela só que não conhece, então, né? São muitos desafios Sim. daqui para frente, com certeza, e não vão ser fáceis de contornar. Eu quero saber dos seus planos futuros, assim, das historinhas que já estão aí mais maduras, o que é que você está pensando depois deste Capaz? Depois do Capaz. Capaz eu vou lançar agora, né? Agora em agosto. Semana que vem, no sábado que vem, dia 24 de agosto. Onde? Na livraria LDM do shopping Vitória Boulevard, ali no Corredor da Vitória. É nova essa livraria, né? É nova. Os lançamentos bacanas estão todos acontecendo lá. Sim. E é uma livraria que eu acho que ela vai ficar um período lá, depois ela sai. Não é pocket que chama, tipo uma coisa... Itinerante, isso. Mas eu faço muito lançamento, assim. Eu gosto muito de ir na livraria para fazer lançamento. Eu gosto muito de levar a criança na livraria para que ela tenha acesso aos meus livros e a outros também, né? Muitas vezes na livraria ela vai ali... fui para o lançamento, mas conheci outro autor. Então isso é aquela coisa da cena literária, né? legal. Então, assim, para os próximos momentos, eu quero continuar publicando muito. Eu gosto muito de escrever, eu tenho histórias prontas já. Tem um livro que é meu para lançar agora esse ano, tem um outro livro que eu estou já desenvolvendo. Tem mais umas 2 histórias que estão na nuvem, que eu preciso fazer o download. E vou lançar pela editora o primeiro livro que a gente trouxe de fora. A gente foi para a Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha, que é um grande evento que acontece todos os anos lá em Bolonha, na Itália, e a gente trouxe um livro de lá. E aí vai ser nosso primeiro, eu brinco que é meu intercambista, então vou levar ele para todos os lugares, vou levar, né, cuidar dele aqui no Brasil. Então a gente está com esse livro. Qual é a história? Chama Acreditar, e conta a história de um bicho preguiça, que vai ter um show de talentos na floresta, ele não sabe qual é o talento dele, e aí ele vai tentar descobrir o talento dele olhando os amigos. Só que ele vê o talento, por exemplo, do jaguar é ser rápido, ele é um bicho preguiça, né? Do sapo é fazer, enfim. E ele vai até que ele, né, fica sem saber direito, até que ele encontra qual é o dom dele, aí nisso ele acredita e realiza o que ele pode realizar. É muito fofo. Curioso isso, porque vem da Itália essa história, e o bicho preguiça é nativo daqui. Sim, né? E o autor inglês, um negócio... Isso que é globalização, multidisciplinaridade e multiculturalismo. Que maravilha. Emília, foi um prazer enorme conversar com você. É isso, estamos juntos. Obrigada. E sucesso sempre. Muito obrigada. Acabou.